para hoje, então você vai adiar ela ainda. Eu já adiei. Eu consegui entrar agora há pouco no acadêmico, só que eu não estou conseguindo editar ele aqui. Tá dando problema que ele tá muito ruim desde sábado. Sim. Ó, eu tô com ele aqui rodando aqui. Eu tinha adiado para até dia 25 de abril, domingo. Sim. Tá? Então ele já está adiado, só não estou conseguindo acessar. Tranquilo. Tá? E aí, essa questão ali do acesso do AVA que está ruim. Tá bom? Tranquilo. Estou aqui tentando mexer nele aqui para confirmar, né? Uhum. Eu tô tentando entrar aqui também, mas ele só roda, ele nem abre a aba do site. Não, ele tá muito ruim. O acadêmico normal tá funcionando, o AVA não tá. É porque são sistemas diferentes. Sim. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Estava lá, e é isso que eu tô querendo entrar para ver que tá tudo direitinho, tá bom? Assim que eu conseguir entrar, ele não abriu para vocês ainda não, tá? Ele vai abrir ainda para vocês. Mas tem como você mandar a lista pra gente no e-mail? Que a gente já vai fazendo ela. Tá. Se por acaso o sistema ficar ruim, aí eu vejo depois de adiar de novo. Mas eu acho que agora vai dar jeito, tá bom? Uhum. Sei lá. Mas aí eu vejo aí para mandar para vocês. Então essa é a primeira coisa. Esse exercício aí. A segunda é o seguinte. Dentro da avaliação de vocês, está faltando uma nota. Eu acho que eu cheguei a falar isso com o Franciele há um tempo atrás, mas aí a gente foi pegando, deixando, e acabou a questão enrolando, né? Porque eu não posso ficar sem essa nota para dar para vocês. Então, a nota vai ser a primeira lista que a gente mandou, essa lista de agora e mais alguma coisa? Então, são 3 listas que eu me refiro, assim, 3 questionários, né? É isso que você está falando, não é? Porque a primeira foi a primeira lista que a gente mandou. Correto. Então, Aí são 3 questionários que tem uma pontuação e teria mais um trabalho. Sim. Esse trabalho é que está pegando. Por quê? Porque aí foi culpa minha também, porque eu deixei passar. Qual era a proposta do trabalho inicial? Eu queria conversar. A proposta inicial era que vocês fizessem uma proposta pedagógica baseada aqui no contexto da sala de aula. O que é isso? O que é uma proposta pedagógica? É porque o curso é de licenciatura, tá, João Pedro? Por isso que... Não, é de bacharel? Não, essa disciplina aqui é da licenciatura. O seu curso é bacharel. Entendeu? O curso é da Química Industrial. É bacharel em Química Industrial. Mas essa componente curricular, ela pertence ao currículo da licenciatura em Química. Entendi. Aí por isso que eu tenho que me ater à proposta do curso. Tá? Eu estou explicando para você entender por que é uma proposta pedagógica. O que era essa proposta pedagógica? Era pegar algum tema relacionado à aula de Química, tá? Que envolvesse aqui o contexto, né? O contexto aqui da matéria. De caracterização. Que seria análise térmica ou qualquer outro tema envolvido aqui dentro da matéria. Seria basicamente a gente tivesse uma aula sobre isso? Seria uma proposta de uma aula. Inicialmente, eu queria que fosse uma coisa experimental. O que era uma coisa experimental? Vocês iam simular lá, fazer as coisas. Só que como atrasou a divulgação aqui, eu iria aceitar só a proposta. Eu vou mostrar aqui o que seria uma proposta para vocês. Tá? Utilizando aqui uma referência aqui. Agora, vou projetar aqui para vocês verem, tá? E aí, deixa eu ver que você já está aqui. Tá. Eu vou pegar aqui, eu vou projetar para vocês darem uma olhadinha, para vocês entenderem melhor. Franciele, você está ouvindo, Franciele? É porque, assim, é importante que os dois entendam. E como esse trabalho... Isso a gente vai fazer em dupla?
Então, é isso que eu ia falar. Esse trabalho pode ser feito individual ou pode ser um trabalho para os dois. Aí vocês teriam que verificar aí o que vocês acham melhor. Eu não ligaria de fazer sozinho, só que como tem essa parte do contexto de licenciatura que eu não faço a menor ideia. Mas eu vou mostrar agora. Não é nada demais, não. Ah, tá. Mas então, eu preferi fazer em dupla. Não, para mim tanto faz. É porque ele foi feito para fazer em grupo esse trabalho. Então aqui, ó, eu não sei, vocês estão conseguindo enxergar aí o artigo? Então, esse artigo aqui é um artigo que foi publicado nessa revista, Ciência Plena, Cidade Ciência Plena, né? Que ele dá aqui, ó, experimentos de baixo custo aplicado ao ensino de química. Essa é a proposta. Vocês vão ver alguma coisa que pudesse ser aplicada no ensino de química e propor uma metodologia para isso. Então, dentro desse contexto, eu vou passar esse a gente chama de template, né, que é o modelo. Vocês vão botar um título, o nome de vocês, um resuminho pequeno do que é que vocês pretendem fazer. Tudo bem? Sim. Você tem que ter a proposta, né? Então, aqui, por exemplo, ó, ele fala aqui, ó, esse artigo relata uma proposta metodológica baseada na perspectiva construtivista, não consigo botar nada disso, né? Aplicada ao ensino público no Marabá. Porque você não vai utilizar essa parte porque você não vai aplicar. Ele aplicou, entendeu? Este teve como objetivo investigar a contribuição e utilização do experimento de ensino de química, escola pública do ensino médio, de forma simples, com material de baixo custo, sendo abordados 2 temas, cinética química e eletroquímica. Vocês podem abordar termoquímica, eletroquímica, e tem vários que vocês acharem que encaixa lá no conteúdo da disciplina. Tudo bem? Aí aqui tem uma pequena introdução que vocês vão fazer. O que é essa introdução? Vocês vão abordar determinado tema, então vamos dizer que seja termoquímica. Você tem que fazer uma pequena explicaçãozinha do que é o que vocês vão abordar. Para quem nunca leu o artigo, tem uma noção do que se trata, tudo bem? Como vocês vão botar um material de ensino médio, vocês podem utilizar a referência do ensino médio, não tem problema. Ou não, aí vocês decidem. Aí fez essa pequena introdução, vem na metodologia. O que é a metodologia? O que vocês pretendem fazer. Tudo bem? Aí, nesse caso aqui, o que eles fizeram aqui? No caso deles, tá? Eles fizeram 2 experimentos aqui. O primeiro experimento que eles fizeram foi... Deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui é um questionário que eles aplicaram, vocês não vão precisar aplicar, né? Ó, um foi de cinética química, onde eles fizeram a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Tudo bem? E aí depois eles analisaram a velocidade e as temperaturas, a influência da concentração. Isso aqui é eles que fizeram, tá, gente? E o outro experimento foi de eletroquímica, foi a pilha de batata. Tá vendo aqui? Sim. Aí ele explica como é que ele fez, como é que mediu, e aqui e coloca depois. No final, eles têm uma parte aqui dos resultados que vocês não vão ter, porque vocês não vão fazer, e tem a parte aqui final, que é a bibliografia, que vocês colocariam aqui do que usaram como referência bibliográfica. Vocês parariam aqui na metodologia, fariam título, resumo, metodologia, título, resumo, introdução, metodologia e a referência bibliográfica. Entendi. Esse seria o trabalho. O que vocês acham? Eu acho ok. Aí, no caso, por exemplo, a gente teria que usar, sei lá, algum... Eu não sei que exemplo de matéria que a gente poderia usar. Teria que ser coisa na área do ensino médio mesmo. A ideia é que vocês pegassem alguma coisa do ensino médio, porque é uma coisa que vocês, teoricamente, já dominam mais, porque já passaram pelo conteúdo. Sim. Entendeu? Se pegar uma coisa mais avançada, ficaria mais difícil. Fica difícil até pra gente explicar. Exatamente. Por isso que é uma coisa simples. Entenderam? E você, Franciele, entendeu? Eu teria... Assim, eu não ligo de fazer, não. Eu acho ok de fazer. Acho que de boa. De boa pra mim.
Porque a outra opção era eu dar um teste, alguma coisa assim, mas aí eu acho que já temos esse questionário, acho que foge um pouco do contexto, entendeu? Acho que pode ser isso aí. Comida de Aí, bom. qual vai ser a matéria que vocês já viram? A gente vai começar a matéria de medidas elétricas. Agora não, né? Na próxima aula. Pode ser a matéria de medidas elétricas ou pode ser o que vocês já viram, tanto faz. Entendi. A parte de medidas elétricas é um pouco mais fácil, a gente pode fazer experimentos de pilha e coisas do tipo, né? Aí é com vocês. Por mim, professor, pode ser esse trabalho. Vocês vão fazer em dupla? Eu acho que poderia ser, eu topo fazer. Não, tranquilo. Aí, como é um trabalho praticamente teórico, o trabalho de vocês maior é buscar as referências para construir lá a proposta, entendeu? E depois escrever a metodologia que vocês pretendem abordar. Só uma pergunta, metodologia é basicamente assim, vamos dizer, o comando da aula que seria, né? Como que seria feito. Entendi. Metodologia é como que você pretende realizar o experimento. Aí, você vai botar em cada coisa. Sei lá, um exemplo assim, uma metodologia de uma pilha de batata. Seria necessário 2 fatias de batata, fazendo a ligação de tal forma? Igual tá aqui, olha só. Esse aqui é a metodologia, ó. Você vai disponibilizar esse template aí? Como, perdão? Tem como você disponibilizar esse template aí? Posso botar esse aqui lá. Eu vou fazer assim, eu vou botar esse artigo, vou botar o modelo do template, que é o que vocês têm que escrever lá em Doc, lá no AVA. Tudo bem? Show. E a data para vocês me entregarem isso? O último dia de aula de vocês é dia 13 de maio. Até quando vocês podem me entregar? Olha, professor, eu tô com uns 2 ou 3 trabalhos para fazer também, das outras matérias. Pode ser até dia 10? De maio? Sem problema, de boa. Tá bom, 10 de maio, porque seria a segunda-feira de aula. 12 Pode ser. É o último dia, praticamente, para você. Porque a vantagem de 10 é que até 12 eu teria corrigido para poder, se vocês tiverem qualquer questionamento, a gente conversar, né? Sem problema. Pode ser então, dia 10. Era por isso que eu sugeri 10. De boa. Aí eu vou botar lá no AVA para vocês me entregarem no AVA. Tudo bem? Até lá, essas outras avaliações eu já vou corrigir, deixar lá com a nota de vocês, tá? Então, seria esse questionário que a gente vai fazer, tem um próximo questionário sobre medidas elétricas e esse trabalho aqui. Aí seriam os 4 com pesos iguais? Aí vocês que sabem. Não. Mas, querida, eu falei com vocês no início do semestre. Inclusive, lá no plano de ensino, tá lá as datas e tudo, os questionários. Não, de boa, sempre não. Não, é porque ela estava me questionando ali no chat. Tá, ela falou. Só esse último que ficou para trás. Então, eu dou o teste, então, sobre a matéria de medidas elétricas, dividido por 3. Anota. Se vocês quiserem cancelar esse, tudo bem. Eu acho que pode ser também. Aí seria o último teste, seria esses de elétricos. Aí fechava. Aí fechava as 3 coisas. Pode ser. Pode ser então. Você prefere assim, Francês? Eu topo fazer os 2, mas eu acho que eu prefiro que ficar menos coisa abarrotada pro final, sem esse teste, se puder. E aí, Francês? Tirar a nota? Como assim tirar a nota dos 3 testes? Acho que eu não entendi. Ô, Franciele, seria no caso 3 listas, vamos botar. A gente já fez a primeira, a gente vai fazer a segunda e vai ter uma terceira, aí fechou. Aí não tem essa parte daqui da metodologia. Seria só as 3 listas. A gente já fez uma e falta fazer 2. Fazer assim, então? Também tudo bem. Beleza. Ok. Show. Então, beleza, então. Aí a data desse próximo teste já está lá no plano de ensino, já está marcado. Tá? Que está lá no AVA. Eu também vou deixar disponível lá, então beleza. Show. Tá bom? Eu só precisava saber para a gente conversar, né?
Então, beleza, então. Então, deixa eu ver aqui se eu conseguir acessar aqui o AVA aqui. Gente, tá lento, tá? Eu consegui acessar aqui, mas tá lento. Ó, o questionário tá aqui, tá funcionando, mas tá lento, tá? Tá aqui, tá tudo certinho. Ele tá muito lento, mas tá funcionando. Eu não vou conseguir acertar esse último questionário aqui hoje, porque tá muito lento, ele tá muito ruim de editar, tá bom? Mas tá lá, e já vai, às 8 horas abre para vocês o acesso, tá bom? Para resolver. Inclusive dá para clicar lá e abrir o PDF e tudo, que eu fiz agora. Uhum. Qualquer coisa vocês mandam e-mail lá reclamando, mas eu acho que agora ele vai para o lugar. Eu tô tentando abrir aqui para ver se dá certo. Eu tô com ele aberto aqui. Por isso que eu tô falando que tá funcionando, tá bom? Aham, eu tô tentando abrir aqui enquanto você tá na aula aqui, que aí qualquer coisa já acerta aqui de uma vez. Então, resolvido essa etapa, o que falta pra gente é o seguinte. O que falta é o que eu iria propor de aula para hoje. Na verdade, o que eu propus de aula para hoje era uma revisadazinha na matéria. Por quê? Porque como a gente perdeu a aula de exercício, né? E tinha aula de exercício, mas aí vocês não puderam vir no dia. A Franciele falou que ela chegou depois, mas aí acabou que desencontramos. Eu iria reutilizar a data de hoje para essa aula de exercício. Eu ia fazer uns 2 ou 3 exercícios aqui, porque eu não cheguei a fazer, que tem uma lista de exercícios lá, que eu não cheguei a fazer nenhum com vocês, assim, da lista, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Posso começar? Ô, professor, eu consegui abrir aqui a lista, só tô vendo aqui se ela tá direitinho aqui funcionando. Eu acho que está. Eu abri e estava certinho. São 4 perguntinhas teóricas e uma perguntinha... um exercício para fazer. Uhum. Beleza? Show. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui, então, só antes de dar uma revisada lá fazer um exercício com vocês, eu vou só falar um pouquinho aqui da teoria, porque isso aqui é uma parte que é importante, né? Que seria aqui o princípio da análise de DTA e DSC. A principal diferença dos dois é o modo como são coletados os dados. Então, no DTA, são feitas uma diferença de temperatura entre uma amostra e uma referência, que é o próprio cadinho lá, o porta-amostra. Uhum. Já no DSC, não é medida a temperatura, e sim o calor envolvido no processo. Para isso é utilizado um calorímetro, um sensor, que é o próprio calorímetro. Então, a forma como é coletado os dados é que diferencia a técnica. E, lógico, como é medido calor, o DSC ele é muito mais sensível do que o DTA. Por quê? Porque o DTA ele mede variação de temperatura, diferença de temperatura. E alguns processos, a diferença de temperatura ela é muito pequena, fazendo com que não apareça muito bem definido na análise de DTA. Enquanto o calor, a medida de calor, a flutuação dessa medida, ela é rapidamente detectada. Uma das análises que é feita assim é aquela variação da temperatura de transição vítrea do polímero. No DTA, você consegue detectar, mas ele não é muito mensurável, enquanto que no DSC aparece bem distinto o pico lá desse processo, ok? Uhum. Então, essa é a principal diferença do DTA para o outro. Em termos de análise, os dois são similares, né? O que vai aparecer são picos que podem ser endotérmico ou exotérmico, aí já tem uma tabela lá dos tipos de transição. Então, aqui aparece aqui para baixo endotérmico, para cima exotérmico.
Então, eu teria aqui transição vítrea, a cristalização do material, o processo de fusão. É lógico que a cristalização sempre vem antes da fusão, porque a fusão é justamente o momento que essas ligações que foram formadas na cristalização se rompem todas. Tá? Aí o processo de degradação aqui, para algum processo que pode ser uma reação de oxidação, pode ser uma reação de decomposição térmica, e tem vários ali, até que a amostra, por fim, é degradada. Ok? Então, esse aí é um processo básico de ambas as análises. Tá? É muito comum esse comportamento para materiais poliméricos. Por que polimérico? Porque como o material polimérico que a gente conhece, ele é basicamente composto de carbono, né, os materiais poliméricos que a gente trabalha, usualmente, então sempre vai ocorrer a degradação desse material ao final. Ou seja, depois da fusão vai haver algum tipo de reação e, por fim, a degradação que ocorre lá de uma forma definitiva. E geralmente as análises de DSC ou DTA, elas vão estar acompanhadas, usualmente, de uma análise de transição, de uma análise termogravimétrica. Então, você com os dois, fica mais fácil ainda de detectar. Por quê? Porque se ocorrer um processo de fusão, por exemplo, não vai haver perda de massa. E na análise termogravimétrica, não vai aparecer essa fusão. Enquanto que numa reação, geralmente está associada a algum tipo de perda de massa. Nossa, tá dando cada trovoada aqui, gente. Se faltar energia, dá chuva, tá? Nossa. Não sei se está dando trovoada aí. Não, aqui em Cachoeiro não tá chovendo, não. Aqui tá horrível. Tá fechado o tempo, mas não tá chovendo, não. Tá? Então, só para vocês entenderem essas diferenças, tá? Ó, esse aqui é uma curva padrão de DSC, aparece do mesmo jeito da outra, tá vendo? Análise ATG, há um pico aqui endotérmico e um pico exotérmico. Mesmo processo da anterior, tá? Aqui eu botei as respostas, que droga. Eu não vou disponibilizar isso aqui para vocês, porque algumas das perguntas que eu dei estão aqui, né? Então, eu não vou disponibilizar isso aqui por enquanto, tá? Então, aqui, só para a gente ver aqui, ó, explica a diferença básica, a gente já falou. Cite os fatores que afetam a curva de DTA. Os fatores são os mesmos, gente, ó. A razão que o forno lá de aquecimento do forno, ou seja, aquela taxa de aquecimento, a natureza do tipo de suporte, ou seja, eu tenho suporte para cada tipo de análise. Não adianta você botar um suporte de alumínio se eu vou atingir uma temperatura de 1.500 graus. Por quê? Porque o alumínio funde antes. Então, cada tipo de amostra vai variar aí. Ok? A profundidade desse porta-amostra, como que está distribuído esse porta-amostra lá, tá? A compactação da amostra, se ela está muito compactada, se ela não está. Por quê? Porque a compactação implica na entrada do calor na amostra. Se for uma amostra sólida, o que vai acontecer? O aquecimento é externo, até atingir a parte interna da amostra sólida, ok? Tem as suas diferenças. Então, isso aí são só características do tipo de análise, tá? Aqui são as principais aplicações. Também tem lá nos vídeos lá que eu passei, no material que eu passei para vocês, tá? E aqui é onde a gente vai pegar aqui, ó, e fazer uma análise. Ele fala assim, ó, a curva de TG, na análise, aqui teria que ser ATG, desculpa, faltou um Azinho aqui, e DTA, do produto da reação do selenito de sódio com cloreto de lantânio, depois de conveniente tratado, são mostrados a seguir. Então, aqui, ó, eu tenho duas curvas, tá? Essa aqui de cima é uma perda de massa, vocês, pelo tipo de curva dá para saber. Então, essa curva aqui de cima, ela vai ser a análise termogravimétrica. Deixa eu botar aqui no apontador.
E essa curva aqui de baixo, ela é o DTA. Pessoal, só um minutinho, vocês vão lendo aí que eu vou fechar a janela aqui. Está chovendo forte a janela. Desculpa aí, gente. Vou ver aqui. Então, ó, dá para detectar a diferença de uma para outra, porque tanto o DTA quanto o DSC é uma curva que vem mais ou menos em linha reta, só variando os picos. Então, você percebe que teve uma variação aqui, outra aqui e aqui, ó. Tá? Então, é o tipo de curva que mostra. Se vocês observarem, na curva de ATG, ocorre, ó, os degraus. Então, houve a primeira transição aqui, em mais ou menos 100 graus, que indica lá que houve a desidratação do material. Depois, houve uma outra aqui, em mais ou menos 700 graus aqui, e aí essa aqui, ó, teve uma perda de massa grande, ó, com uma flutuação aqui de temperatura, de variação de temperatura, de diferença de temperatura. Aí teve outra aqui, com outra flutuação. E, por fim, o último degrau aqui. Ok? Aí aqui ele dá algumas informações, como a massa inicial do selenito e lantânio, a razão de aquecimento, a atmosfera da análise. E ele pergunta assim, quais as informações que podem ser obtidas a partir dessas curvas? Aí você vai ter aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, as reações. Então, no caso, qual é a reação envolvida? O cloreto de lantânio, LaCl3, com selenito de sódio, que seria esse aqui. O grande problema é que eu não sei qual é o produto da reação. Aí, como eu não sei o produto da reação, eu não tenho muito como descrever a parte aqui dos índices quantitativos. Além disso, eu tenho aqui a formação aqui, porque é uma reação de dupla troca, né? Então, o La, ele vem para cá reagir com SeO3 e o Na com Cl. Aí ficaria ali o NaCl mais alguma coisa de água que sairia no processo. Ok? Então, aqui eu tenho as massas inicial, as perdas de massa. Que perda de massa? Essa primeira perda de massa aqui, e depois as 3 perdas aqui, ó. Que já estão dadas aqui, porque aquilo ali foi calculado a partir de uma regra. Tá? E, por fim, o resíduo da minha amostra. Beleza? Alguém não entendeu o que aconteceu aqui? Alguma dúvida? Eu posso continuar? Não, pode continuar, professor. Eu entendi de boa. Bom, então aqui, só para entender, o resíduo final, gente, aqui, ó, nessa parte aqui do ATG, esse resíduo final vai ser um óxido. Como é que eu sei que são óxidos? Porque foi feita em atmosfera de ar e tanto o lantânio quanto o selenito de sódio, quando reagirem, eles vão formar um produto intermediário. Aonde que ocorreu essa reação? Nessa etapa aqui, ó. E, por fim, todos eles vão virar óxidos. Ok? Se não tivesse sido feito a ar, poderia formar outro produto. Mas como é feito em atmosfera com oxigênio, o resultado final é sempre óxido nessa parte de temperatura. Ok? Beleza? Bom, aí começa ali a primeira perda de massa. A primeira perda de massa aqui, ó, como eu já tinha adiantado, que está mais ou menos em 100 graus aqui, ela vai ser a desidratação. Aí você tem ali, no caso da desidratação, eu tenho o quê? O percentual de água, ok? Que é 7,73%.
e a massa molecular da molécula de água, que daria 18,09. Ok? Entenderam essa conta? Sim, sim. Então, essa é a primeira perda de massa. Por quê? Porque saiu ali da molécula de água. E como que eu sei que é essa quantidade? Porque a curva me dá aqui, ó, a altura, ó. Essa diferença de altura aqui, ó. Ok? Beleza? A segunda perda de massa já é uma grandona, essa aqui, ó. Essa segunda perda de massa, que é a maior, ela já deu um valor ali de 46,9%. Por quê? Ó, ele estava aqui em mais ou menos aqui 90%, né? Mais ou menos 90%, e ao final ele chegou aqui, ó, em 40, em 50 aqui mais ou menos. Por isso que deu 50 não, em 45. Dá mais ou menos 46% nessa perda de massa, ok? Aí nessa perda de massa de 46%, o que eu tenho? Eu vou ter ali o cálculo a partir do óxido, o óxido de selênio, ok? Que vai me dar aqui uma massa molecular de 110,9 e o percentual de 46,9, considerando que eu tivesse usado 100 gramas de água, 100 gramas de massa. Aí me daria 46,9 gramas, dividido pelo mol, eu teria aqui a quantidade de mols envolvidos. Ok? E, por fim, o resíduo. O resíduo aqui, que seria referente a essa última perda de massa aqui, que seria referente ao lantânio formado. Me daria aqui esse número de mols, que com isso eu posso calcular o quê? Eu posso calcular justamente esses valores de X e Y. Ok? Aí me daria a minha fórmula molecular. Entenderam como faz essas contas? Sim. Parece muito com as contas que faz em... É muito parecido tudo, não tem erro, tá? Rapaz, está chovendo muito aqui, hein? Muito, tá? Até um pico de energia aqui, vai cair a energia aqui. Aqui em Cachoeiro tá normal, tá? Só meio... Aqui em Cachoeiro tá normal. Tá normal como? Não tá chovendo. Ah, é? Cachoeiro passou o dia meio nublado só. Caraca, se por um acaso acontecer alguma coisa aí, é porque tá faltando energia, tá, gente? Tá bem passando. Vocês entenderam essa conta aqui? Sim. Ó, então beleza, então vou continuar. Aqui, ó, eu dou duas curvas, tá? Novamente, não, vou pegar uma de DSC, deve ter uma de DSC aqui. Aqui, ó. Ó, aqui eu tenho uma de DSC, ó. Eu dou duas curvas, tá? Onde eu tenho uma primeira, que é aqui a análise termogravimétrica. O que eu tenho nessa análise termogravimétrica? Eu tenho a análise termogravimétrica, que seria essa curva aqui que eu estou passando o mouse, e tem aqui a minha derivada dela em relação à temperatura, né? Que é a DTG que a gente fala, que a gente já passou. E do lado de cá eu tenho a variação de calor aqui, ó. Sendo que os picos para cima são exotérmicos e os para baixo são endotérmicos. Ok? Aí ele pede para saber quais são as informações que você poderia tirar. Bom, nesse caso, o que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é organizar as reações. Então, são duas espécies. Uma espécie que é o clorobenzeno piruvirato de lantânio nas duas reações, e eles estão reagindo a partir de quê? A partir da reação do clorobenzeno piruvirato de sódio com o cloreto de lantânio. O produto final vai ser uma dupla troca, né? Onde o sódio vai trocar de lugar com o lantânio. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida?